Seja bem-vindo, Diogo. O espaço agora é para você. Obrigado. Eu sou um retratista especializado em luz sensual e visto que a procura sempre foi 99% feminina, até os homens que eu fotografei ou os casais que eu fotografei, quem tomou iniciativa geralmente foi a mulher, né? Eu sempre fotografei mais mulher, então isso me gerou uma vivência com o feminino muito grande. E eu acabei que eu vi uma necessidade ou vontade de fazer uma construção fotográfica voltada para o feminino, já que era meu público-alvo, né? E eu não quero entrar em polêmicas sobre percepção do protagonismo feminino, do homem, né, que não tem o direito da fala, por não ter essa vivência, que eu super respeito. A gente pode até entrar nessas nuances, se vocês quiserem, porque espero aprender muito com vocês, principalmente com as mulheres. Mas o que eu pretendo dividir com vocês aqui é a construção de um olhar que eu elaborei e continuo sempre elaborando para retratar a mulher como, na minha imagem, uma protagonista. E eu queria dividir com vocês aqui, né, esclarecer todas as questões, como foi essa construção. Eu separei um tema de falar de olhar, né? E por que olhar? Porque o olhar, ele exibe muito da nossa percepção, né? Cada um de vocês tem um olhar e tenho certeza que me vendo agora, vocês vão usar a semiótica, que é a forma de perceber meus movimentos e meus traços, e essa semiótica embate diretamente nas experiências que vocês tiveram. Então vocês podem ter um uso de empatia natural comigo, gostar da minha forma, ter uma antipatia natural. Vocês podem ter uma série de reações me olhando agora, pela minha postura, como eu falo, baseado na vivência de vocês. Isso é totalmente natural. O que eu fiz e procuro fazer sempre é o quê? Eu vou tentar focar aqui, gente. Me ajudem. O que eu procurei fazer e continuo procurando fazer é o quê? Focar na beleza. Na beleza da estética e na beleza de uma vivência, para trazer e agregar isso à minha fotografia. Bom, se vocês quiserem depois entender um pouco mais de como eu comecei, como eu me introduzi no mundo do noivo sensual, da fotografia, eu já falei na outra palestra, mas eu posso voltar para vocês nas perguntas. A minha ideia agora é mostrar a construção. Então, uma vez que eu tenho essa percepção do olhar, eu comecei a trabalhar o meu olhar. Para quê? Vou enxergar a beleza. Então eu comecei a estudar técnicas para isso e percebi que se eu tivesse um tipo de qualidade de vida mais proativa, positiva, um tipo de vivência que eu pudesse me reintegrar, ter momentos específicos de respiração e meditação, eu poderia concatenar no meu cotidiano estéticas, percepção de estéticas de beleza. Então, por exemplo, hoje aqui, eu já estou fazendo alguns exercícios de percepção. Então eu sempre tento ver o lado bonito de cada perfil que eu consigo observar. Como ele ficaria bom em determinado plano, qual percepção eu poderia protagonizar X, Y ou Z e assim por diante. Então esse exercício diário, trazendo para a minha vida, para o meu estilo de vida, me possibilitou a ter uma visão para isso. E é por isso, obrigado, que dá para fazer vários ensaios de cunho exclusivo, de formas diferentes, abordando beleza, né? E a imagem hoje é muito forte na nossa cultura. O mundo digital, ele trouxe a percepção de imagem muito forte. Mas às vezes a gente perde um pouquinho da percepção da experiência, daquela construção. Então temos mídias sociais, temos a internet aí, e que é muito imagem. Tanto que mídias sociais que têm 90% de imagem e menos por cento de conteúdo, elas são as mais acessadas, né? Mais consumidas. Porque a imagem dialoga muito. Aquele ditado que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, realmente é certo. O que as pessoas não percebem muito é a construção disso. E como a imagem pode ser abordada. Ela pode ser abordada por um lado educacional, ela pode ser abordada por uma forma de expressão, para explicar arte, explicar conceito, um trabalho autoral. E ela pode também humilhar pessoas, ela pode denegrir, né? Enfim, então a imagem ela tem um poder muito forte. Então, como a gente só se baseia na imagem, é como se fosse uma percepção mais rasa do processo. É aquilo que se apresenta, é uma percepção 10, 15% do que a gente está vendo. Quando a gente vai um pouco além e a gente procura trabalhar o nosso olhar para entender essa construção, a gente consegue perceber traços de um artista, uma identidade visual de alguém e um propósito. Que esse sim é o principal objetivo de um fotógrafo e o meu objetivo como retratista. Dentro desse contexto, eu comecei a fotografar muitas pessoas. E eu percebi que, por exemplo, se eu fotografo você e a experiência é muito boa, querendo ou não, você leva isso para sua imagem.
E depois de algum tempo, esse valor que você leva para sua imagem fica agregado àquela imagem, à foto. Então não pode passar moda, aquele tipo de maquiagem, aquele tipo de cabelo que você usava, a roupa, mas o valor agregado ele continua, né? E como um dos princípios da arte era ser atemporal, eu comecei a procurar todos esses aspectos para que a minha fotografia fosse atemporal, para que eu pudesse fazer a arte. Então, enquanto imagem, eu sempre tive essa busca. E na imagem eu tenho duas responsabilidades enquanto retratista, no meu projeto autoral. O primeiro é a construção da imagem, concatenando técnicas de iluminação, composição, planos, o meu olhar, e eu tentei agregar uma vivência. Então no ensaio meu, eu preparo a nível de roteiro, faço uma preparação prévia, uma preparação anterior, para que a pessoa possa entender a motivação dela, o que ela pretende com o ensaio, o porquê, qual o momento que ela está na vida dela, para que ela tenha total liberdade, dentro de um ambiente totalmente controlado e respeitoso, para que ela possa se jogar nessa vivência. E acaba que eu tenho resultados incríveis. É como eu costumo dizer para as minhas modelos, são composição de duas mãos. É como uma música que tem um letrista e alguém que faz a melodia. Na minha fotografia, as minhas modelos são tão partícipes quanto eu na construção dessa imagem. E o segundo aspecto é o cuidado com a imagem. E eu acho que isso é muito importante e a tecnologia tira um pouquinho da gente, não vê na construção. Então, o cuidado com a imagem envolve muito você zoar alguém com uma imagem, com uma foto flagrante de alguém. Envolve muito cuidado de como você vai fotografar, porque quando eu estou direcionando o ensaio, a pessoa não está vendo o que está acontecendo ali. E muitas vezes ela confia em mim ali. Muitas vezes ela está sem roupa confiando em mim. Então eu posso desnecessariamente colocar a nível de exposição mais do que deveria. Eu posso fugir do foco e propósito do ensaio e assim por diante. Então ter alguém que tem essa preocupação e explica isso, como vai ser para a modelo, faz toda a diferença. Então a ideia é que minha modelo tenha um mini workshop de como seria uma vivência fotográfica. Você quer isso? Através de uma série de requisitos técnicos, a gente vai definindo um roteiro, um briefing mesmo. Então, olha, para conseguir isso, a gente vai trabalhar assim para atingir esse resultado. Então, eu não preciso pedir para minha modelo tirar roupa, fazer aquilo, aquilo outro. É muito natural esse contexto, acaba fluindo e acontecendo. Além desse cuidado, eu acho fundamental o cuidado com a proteção da imagem. Então, o armazenamento que eu tenho em criptografia de segurança, para que essas fotos não vazem. Eu tenho um contrato de disponibilização de imagem, então eu só publicito imagens autorizadas. Então o meu Instagram, por exemplo, tem 30%, 25% do que eu faço, que são só temáticos e que são disponibilizados, autorizados para publicar. Então essa toda série de cuidados com a imagem, com a construção da imagem, serve para eu fazer um trabalho que eu considero diferenciado, justamente pelo impacto que ele dá nas pessoas que veem minhas fotos, nas pessoas que eu fotografo e em mim, porque modifica meu olhar. Acabo conhecendo um pouquinho da história das pessoas e o meu zelo, o meu respeito acaba aumentando e muito, exponencialmente quanto a isso. E no resultado, sem dúvida, ao meu ver, potencializa muito as minhas fotos.